bom dia. Ou por outra, então, saudades a todos, dependendo da hora que vai ver este pequeno documentário. Hoje estou aqui só para falarmos um pouco daquilo que é a oração. A oração é uma questão que muitos têm se colocado e por vezes não costumam ter respostas, ou por outra, cada um tem a sua resposta que acha conveniente a deixar ficar para aquele momento em que a pessoa estiver a ter essa dúvida. A oração é conversa com Deus. Orar é falarmos com Deus. É uma conversa que um ser humano tem com Deus. É um momento íntimo que nós temos de nos aproximarmos de Deus. São momentos inéditos que encontramos para comunicar com o nosso Deus. Sabendo nós que Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador dos homens. Tendo Ele dito na sua palavra que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança para nos adorar. O único método que nós temos de comunicar com Ele é a oração. E a palavra de Deus no livro de Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, que Ele se chegará a vós. E a única maneira de nós chegarmos a Deus é por intermédio da oração. Sem a oração não temos como chegarmos próximo de Deus. Eu posso aqui deixar ficar que a oração são experiências vividas na presença de Deus. Porque cada pessoa, quando vai na presença de Deus, alguns oram chorando, alguns têm momentos em que somente estão lá para meditar a palavra de Deus, mas estão no momento de oração, sem ter que ter a Bíblia, mas Deus está a trazer informações, porque quando nós estamos a orar, não somente falamos a Deus, mas sim comunicamos com Deus. Nós falamos e damos espaço para que Deus fale conosco. E a única maneira que temos é por intermédio da oração, e Deus fala por intermédio do seu Santo Espírito para os homens. É importante que um ser humano saiba que a oração é algo muito crucial para o sucesso e andamento de um cristão. Para que a oração seja tão importante para ti, primeiro tem de conhecer esse Deus. E por que você está a adorar a Deus? Se alguém saber qual é o seu propósito, ou qual é o propósito que Deus lhe fez para estar aqui na terra, então não achará dúvidas, ou não haverá nenhuma dúvida para poder buscar e orar a esse Deus todo-poderoso. A oração é tão importante porque ela tem que ser desenvolvida a cada momento. Um cristão tem que desenvolver a prática de orar. Um cristão tem que desenvolver esse momento íntimo de comunicar com Deus. É algo que é difícil, mas quando você adquire o espírito intercessor, é algo que vai lhe ajudar a crescer na sua vida cristã, a crescer no momento em que você estiver com dificuldades, não irá ser abalado, porque você sabe que existe um Criador nos céus e a única pessoa que pode te salvar é Deus. E como falar com esse Deus é somente por intermédio da oração. Espero que eu esteja a ajudar as pessoas desse lado de lá, na medida que estiverem a ouvir, porque o nosso Deus é o único Deus que tem que ser adorado da melhor forma possível. Recordando nós na palavra de Deus, se nós estivermos no livro de João, diz que tudo quanto vos pedirdes em oração, tenham certeza que já receberam. Estamos a dizer que quando nós temos alguma petição na presença de Deus, o único método que temos é usando a oração, porque Deus é um ser espiritual, mas Ele está apto para ouvir, pois embora Ele seja onisciente, a onisciência que Deus tem é porque Ele tem conhecimento de todas as coisas, Ele sabe de tudo que a gente precisa, mesmo antes de pedirmos, mas Ele ainda diz na sua palavra que procurem falar comigo depressa. Procurem falar comigo depressa, porque o único método que temos é falarmos com Deus por intermédio da oração. Amados, é importante fazer perceber que até o próprio Jesus Cristo, sendo Ele Deus, usou a oração para comunicar com o Pai. Porque a palavra de Deus diz que Jesus não começou o seu ministério antes de ter um momento íntimo com Deus, antes de ter um momento íntimo com o Pai, para ser dado todas as instruções
que ele deveria seguir enquanto estava aqui na terra, até culminar a sua missão de 3 anos que ele teve aqui na terra. Porque a palavra de Deus nos confessa que quando Jesus saiu de ser batizado, no livro de Mateus, diz que Jesus, quando saiu de ser batizado com João Batista no Rio Jordão, ele logo subiu ao monte para orar, onde teve 40 dias e 40 noites a falar com Deus. Era um momento ímpar e durante esta oração ouvimos nós que enquanto ele estava a terminar a sua oração, Satanás visitou-lhe. Eu quero deixar ficar uma lição. Quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, estamos a dizer que é um momento que nós temos íntimo com Deus e estamos a recarregar as nossas baterias para podermos nos dedicar naquilo que é a missão que Deus está a trazer para nós. Para os que são da ADA, sabe que estamos num momento ímpar agora, que Deus instruiu ao seu servo Ezequiel Anwangu Guti uma oração de 10 dias durante o primeiro mês do ano, que é janeiro, desde o primeiro dia até o 10º dia, estamos dedicados à busca da face de Deus, em preparação para entrar no ano 2024. Jesus fez o mesmo antes de começar o seu ministério. Ele teve tempo de orar por 40 dias e 40 noites. E durante a oração há muita coisa que aparece. Jesus, sendo ele Deus, também teve um momento que ele foi tentado com Satanás, porque o Satanás, ele vem no momento que a gente estamos forte. Satanás não tenta o homem enquanto estiver fraco. Satanás não vê para o homem quando sabe que essa pessoa não tem capacidade suficiente para poder suportá-lo, mas sim procura pessoas que estão fortes na presença de Deus para poder provar a sua lealdade em Deus, para poder provar que se realmente essa pessoa tem fé em Cristo, confia em Deus, sabe o que a pessoa está a fazer ou não. Por essa razão que Satanás foi a Jesus, e Jesus, a única maneira que teve de defender é usar a palavra de Deus. Com isso eu quero dizer que quando nós estamos a orar, é importante usarmos a palavra de Deus, porque na medida que estivermos a orar e citamos passagens bíblicas, estamos a reconhecer que Deus, ele fala, que Deus existe e que ele fez alguma coisa e faz até os dias de hoje. Por essa razão que quando os discípulos foram a Jesus e procuraram saber como é que poderiam orar, a Bíblia diz que Jesus disse que quando estiverdes a orar, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade aqui na terra como é nos céus. Porque para Deus agir aqui na terra é importante que os homens possam permitir que ele faça alguma coisa aqui na nossa terra. Alguns vão se perguntar por que eu digo isso, mas porque Deus já deu a autoridade ao homem para fazer qualquer coisa aqui. Mas há coisas que o homem não tem capacidade de fazer sem a presença de Deus. E a única maneira de termos isso é usando a oração, fazendo petições por intermédio da oração. Ainda no livro de Tiago diz que se é que alguém está aflito, ore. Se alguém está doente, ore. Então é importante fazer entender que não importa qual é a circunstância que você esteja, a única maneira de termos socorro da parte de Deus é usando a oração. Porque sem orarmos, nós não temos o socorro da parte de Deus. Todas as pessoas que tiveram socorro da parte de Deus é porque clamaram. Mesmo Bartimeu, quando queria a visão, a Bíblia diz que Bartimeu, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E por causa deste clamor que ele fez, a Bíblia diz que Deus teve misericórdia, porque Jesus chamou a Bartimeu e lhe disse: o que tu queres? E Bartimeu disse: eu quero ter visão. E Jesus disse: tenha visão. Então é importante que o povo saiba que tudo aquilo que nós precisamos temos de clamar, tendo fé em Cristo Jesus. E algumas vezes as nossas orações não chegam ou não são respondidas como nós esperamos, por causa de atos que a gente faz, por causa de pecados que a gente comete. Mas o que me alegra na palavra de Deus diz que: clame a mim, que responderei-te-ei, e te anunciarei coisas ocultas que ninguém já ouviu. E também diz que não importa quão vermelhado seja o seu pecado, que tipo de pecado você tenha cometido, desde que clame pedindo socorro a Deus,
então Deus está apto para ouvir, perdoar, purificar e sarar a sua terra. Diz a palavra no livro de Isaías, no estoeiro, diz que se meu povo, que se chama por meu nome, buscar a minha face, clamar a meu nome, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Diz que no livro de Isaías 1,16 diz assim: louvai-nos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. É Deus que está a pedir ao povo para cessar de fazer o mal, para se purificar, para tirar o pecado diante dos olhos de Deus. Porque se assim fizermos, acharemos misericórdias na presença de Deus. E a maneira boa de nós fazermos isso é orando, nos redimindo perante a Deus e mudando de atitude. Porque se nós orarmos sem mudar a atitude, nada estamos a fazer. Se nós orarmos e não mudarmos a maneira de fazer as coisas e deixarmos de praticar aquilo que é o mal que diz na palavra de Deus, então não estaremos a fazer nada. Nós seríamos semelhante a um sino que somente tine, assim como diz a palavra de Deus, e que não diz nada. É importante orarmos, deixarmos o mau caminho e seguirmos a Deus de todo o coração, porque a palavra de Deus no livro de João diz que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e na verdade. Nós até podemos orar, nós até podemos ser intercessores, mas se nós não estivermos a adorar a Deus no Espírito e na verdade, nós estaremos a fazer nada. Nós estaremos a fazer nada, porque nós poderíamos ir na presença de Deus hoje, depois da nossa oração, voltaríamos a cometer os mesmos erros. Isso não estaria a ajudar nada. Assim como diz a palavra de Deus, que muitos virão a mim e dirão que, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, nós curamos em seu nome. E a palavra de Deus nos clarifica que Deus dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Por que ele poderá fazer isso? Porque nós fizemos sim esses atos todos, mas não estávamos na verdade. Nós sim buscávamos a Deus, orávamos, mas não estávamos na verdade. Então é importante sermos verdadeiros adoradores. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estamos a dizer que quando um justo clama a Deus, é mais rápido ter conhecimento. Estamos a dizer que Deus responde daqui para aqui. Os efeitos são efeitos eficazes. Não é coisa que há de vir e depois voltar. Percebam que se nós oramos, nós adquirimos benefícios. E um dos benefícios de nós orarmos é termos melhor conhecimento de Deus. Porque Deus se revela ao homem na medida que nós oramos. Deus se revela ao homem na medida que falamos com Ele. Na medida que estamos na presença dEle. Ele revela-se cada vez mais ao homem. No livro de Jeremias 33, 3, eu já teria citado essa palavra, que a Bíblia diz que quando clamamos, Ele ouve e responde. Diz a palavra de Deus que invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Um dos benefícios de orar é nós termos conhecimento de coisas ocultas que não sabemos, que somente Deus sabe e revela para aqueles que o clamam. E a única maneira de clamar, de buscar, é por intermédio da oração. O outro benefício que nós temos é que encontramos no livro de Pedro. Deixa só citar aqui o 1 Pedro, para eu não ter que falhar. Me permitam abrir o 1 Pedro. 1 Pedro 5, 7 diz assim a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo aquilo que nós temos como ansiedade, tudo aquilo que nós ansiamos ter, nós temos que lançar a Deus. E Ele é que cuida de nós. E a única maneira de nós lançarmos isso
é falando a Deus. E como falarmos com Deus? É por intermédio da oração. É importante dizer que quando nós temos desejos, nós almejamos ter alguma coisa, nós temos que comunicar a Deus, temos que falar ao Criador, ao dono das coisas, porque nada podemos fazer sem que Ele esteja lá, sem que Ele permita que isso aconteça. Porque a Bíblia, no livro de Provérbios, diz que Deus permite o homem fazer planos, mas quem concretiza todos esses planos é Deus. E recorde-se que o propósito do homem é muito diferente do de Deus. E o melhor propósito é aquele que Deus tem para com as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que somente Deus é que tem melhores planos para nós. E não o homem que tem o melhor plano para ele mesmo. Mas sim Deus tem o melhor plano. E a única maneira de nós termos esse plano, de nós adquirirmos os planos de Deus, é nós falando a Deus e Ele nos dar o caminho certo de adquirirmos as coisas que precisamos na presença de Deus. Espero que eu esteja a ajudar o povo de Deus desse lado de lá, porque no livro de Salmos, ele ainda diz, no livro de Salmos 34, Salmos 34, estou a fazer isso que é para nós estarmos juntos e nos entendermos, porque daqui a pouco estaremos a terminar com esta sessão. Diz a palavra de Deus no livro de Salmos 34, versículo número 4. Buscai ao Senhor e Ele, buscai ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, Ele tem tempo de nos ouvir. Eu tenho dito o seguinte, que Deus é omnisciente, Ele é conhecedor de todas as coisas, mas Ele sempre escolhe ouvir o homem. Pois, embora Ele saiba que você quer alguma coisa, que você quer dinheiro, que você quer carro, quer casas, quer fazer uma faculdade, mas Ele escolhe ouvir você a dizer essas coisas, Ele escolhe você falar, porque Ele está apto para ouvir. Por isso que Ele diz na sua palavra que os meus ouvidos não estão fechados para eu não poder vos ouvir. Está a dizer que Ele está apto para ouvir. E a única maneira que Ele ouve, ou que a gente tem de falarmos com Ele, é por intermédio da oração. É importante orarmos, é importante buscarmos a Deus por intermédio da oração, porque Deus está apto para poder nos ouvir e responder aquilo que são as nossas petições ou preocupações que trazemos para Deus. E Deus guarda os nossos corações. A Bíblia diz que Davi, ele diz que guardei a tua palavra no meu coração para eu não tornar a pecar contra ti. É importante orarmos e a meditarmos na palavra de Deus, porque se nós somente orarmos e não termos a palavra de Deus, nós estaremos a ser um saco vazio. Estará lá assim, é semelhante a uma garrafa de Coca-Cola, que está escrito Coca-Cola, ou então água Vumba, que está escrito Vumba, mas não tem lá a própria água, que é água Vumba, ou não tem lá a própria Coca-Cola, que alguém pode consumir. É importante que alguém tenha a oração e estar cheio da palavra de Deus. E dentre vários tipos de oração, nós encontramos lá o louvor e a adoração, encontramos a oração de petição que muitos usam, também encontramos a oração de autoridade. Há questões que a gente precisa de usar a oração de autoridade para podermos sairmos disso. Quando nós estamos a orar para problemas ou demônios, nós não oramos ou não pedimos a demônios, estamos a pedir para sair, mas sim usamos a oração de autoridade. E tem a oração de confissão. É importante que quando nós estamos na presença de Deus, confessemos os nossos pecados, nos purifiquemos e deixemos de lado aquilo que é a maldade e pratiquemos a justiça. Em pouco tempo é que eu posso vos deixar ficar e dizer que continue a meditar a palavra de Deus, ore todos os dias. É momento que você estiver a orar, tenha tempo de ouvir Deus, tenha tempo de ouvir o que Deus quer para com a sua vida ou para o mundo, porque Deus fala, assim como diz a palavra de Deus no livro de Jó, diz que Deus fala de várias maneiras e quando o homem não entende, ele procura uma outra maneira de poder comunicar com o homem.
E no livro de Geu cita que Deus fala em sonhos, visões. Deus fala, você ainda pode ouvir a voz de Deus quando estiver em oração. Mesmo andando, Deus ainda continua a falar contigo. Mas é importante que você tenha uma intimidade com Ele. Porque sem você ter essa intimidade com Ele, você nunca vai ter a experiência de ouvir Deus, a experiência de sentir a presença dEle. Então eu quero dizer ao amado irmão, para continuar a orar, para continuar a buscar a Deus, e não deixe de ler a palavra de Deus enquanto estiveres de oração. Porque o servo de Deus, ele diz que a oração e a palavra de Deus andam juntos. Porque você não pode ser forte em oração e ser fraco na palavra. O que faz com que os demônios saiam não é porque você é forte na oração somente, mas sim porque você é forte na oração e é forte na palavra. Você tem muita palavra. Porque a palavra de Deus é que faz com que haja o impacto quando nós estamos a pronunciar, quando estamos a orar e a falar com Deus. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Permita-me que eu ore. Deus de Ezequiel Guti, muito obrigado, Jeová, pelo momento que tivemos. Senhor Jeová, que Deus continue a falar com o seu povo, que Deus continue a revelar o seu povo, que Deus continue a se manifestar onde as pessoas estiverem a orar, onde as pessoas estiverem a ler a palavra de Deus. Senhor, fale com o seu povo em nome de Jesus. Deus dizer que se alguém estiver a ouvir, Senhor Jeová, Deus da graça, esta oração, enquanto estiver doente, Jeová, estamos a declarar cura em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, dizer que haja libertação, que haja solução na vida das pessoas após ouvir este documentário, após ouvir esta palavra. Muito obrigado, Deus. Entrego tudo nas tuas santas mãos. Orei em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Tenham a paz de Jesus. Obrigado.